Queridos amigos e irmãos, que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, viu? É uma alegria estar de volta para falar com vocês e, inclusive, quero compartilhar com você que me ouve, você que me acompanha já há muitos anos, algo que estarei fazendo em breve. Quero deixar já avisado para os irmãos que me acompanham que este é o último mês, o mês de abril, é o último mês em que eu ainda continuo postando no YouTube. Tem mais de 500 vídeos, se somarmos os vídeos em que eu gravei sozinho, mais os vídeos que eu gravei junto com o Dr. José Renato Pedrosa, onde dei um estudo completo, capítulo por capítulo, do livro de Apocalipse. Foi um estudo que durou quase 2 anos. Depois dei estudo em Romanos, dei estudo no livro de Tessalonicenses, em Abacuque, coisas assim. Então, juntando tudo, tem mais de 500 vídeos. São mais de 10 anos de canal. E eu estava observando que eu tenho, pela graça de Deus, hoje uns 930, 935 inscritos no canal em 10 anos. E eu sei que muita gente não gosta, na verdade, de estudar a palavra de Deus, ou não tem tempo, aliás, eu acho que muita gente não tem tempo, porque os estudos que eu dou tomam mais ou menos 1 hora, às vezes 1h30, eu já vi, eu não tinha experiência ainda, lá no começo teve vídeo meu de 3 horas. Ora, quem é que vai ficar 3 horas para assistir um vídeo, né? A não ser que veja por partes. Mas aí eu fui considerar agora 935 inscritos. Tudo bem, muito bom, um número muito bom. Só que, ao verificar o número de visualizações e o número de likes, eu pude perceber que pouca gente assiste, não é? Muito pouco, às vezes são 50, dá uma olhadinha nos últimos vídeos, de uma semana, 2 semanas atrás, e veja só quantas visualizações, 40, 50, quando alguma coisa assim, se eu disser que o mundo vai acabar semana que vem, sobe para 500, parece que está todo mundo querendo que o mundo acabe, não é? Porque eu vejo as pessoas profetizando verdadeiras mentiras, nada balizado na palavra de Deus, e aí dá 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 visualizações, enquanto que eu chego a 30, 38, 40, 50, 100 visualizações, às vezes, mas em que prazo? 2 meses? 3 meses? Então eu vou dizer uma coisa para vocês, eu vou confessar para vocês, é muito trabalho, é muita pesquisa, é muito estudo, muito tempo que eu gasto para fazer um estudo de 1 hora, e também não é só o que eu estudo agora, não, foram anos, muitos anos, 40 anos estudando a Bíblia, leia a Bíblia 120 vezes, aí eu digo, vou compartilhar com aqueles que se interessam pela palavra de Deus, e eles certamente vão gostar disso. Mas eu pude ver que nem os cristãos veem, assistem os estudos que eu coloco. E posso dizer para vocês o seguinte, são estudos de alta qualidade. Porque, para quem não sabe, eu vou dizer uma coisa que eu nunca falei aqui, eu tenho doutorado, tá? Tenho doutorado na cadeira de Teologia e Filosofia. E o que eu passo, depois de muitos anos de estudo, muitas e muitas horas sem dormir, muitas noites sem dormir, muitas horas gastando para tentar compartilhar, e não falo nada que não esteja nas escrituras, a não ser quando o assunto é tipo o que eu algumas vezes abordei sobre a teoria da conspiração. Então eu me baseio em documentos que estão em bibliotecas conhecidas, em livros conhecidos, autores muito respeitados. Mas quando é Bíblia, por exemplo, pura Bíblia, ninguém pode me acusar de torcer um versículo sequer da Bíblia.
Eu tenho aqui a Bíblia em hebraico, tenho a Bíblia em grego, não é? E tenho até o Novo Testamento em hebraico também. E comparo as versões, tem mais de 25 versões diferentes da Bíblia que são comparadas para que eu não passe para você um estudo distorcido da palavra de Deus. Então, eu vou continuar aqui algum estudo que comecei e já avisando para vocês que deverei ter talvez uns 3 ou 4 vídeos mais até terminar o mês de abril. Depois não postarei mais. Eu não vou excluir os vídeos que já estão postados aí no meu canal. Vou deixar esses vídeos aí, porque pode ser que alguém que queira estudar, encontrar alguma coisa, ele possa realmente se comparar com as escrituras e ver o que é bom, porque eu sempre digo, compare com as escrituras, para ver que eu não estou induzindo vocês. Eu acredito que muitos que estão me vendo agora vão se lembrar que falaram que em dezembro do ano passado ia terminar o mundo. Lembram disso? Aí eu até falei, eu fiz o que Elias fez lá com os profetas de Baal. Elias debochou dos profetas de Baal, e eu fiz a mesma coisa. Eu falei, já que o mundo vai acabar agora no final de 2017, então vocês não vão precisar de dinheiro, não vão precisar de casas, não vão precisar de carro, nada. E eu, que sou pobre e vivo da palavra de Deus, preciso de todas essas coisas. E aí eu falei, então você que tem certeza que vai subir, eu tenho certeza que eu vou ficar, então você deposita para mim, que é a minha conta. Não teve nenhum que escreveu embaixo me pedindo o número da conta para deixar para mim. Então, eu pergunto agora, e o mundo acabou? Quantas vezes você ouviu falar do Nibiru, que era de Nibiru coisa nenhuma? Quem pauta a nossa vida é a NASA ou é a palavra de Deus? Então eu peço a vocês que considerem, eu vou dar esse aviso em alguns outros vídeos para frente, e eu peço a vocês que antes de aceitar essas profecias dos profetas de Baal que estão na internet, olhem a Bíblia, pesquisem a Bíblia, olhem para Israel. Israel é o relógio de Deus. E no entanto, eu tenho um estudo aí também mostrando para vocês que os judeus que estão lá, 85% deles são ateus. Então não é o verdadeiro Israel que está ocupando as terras do país. O sionismo engana todo mundo, engana muita gente. Então falta muita coisa para que Jesus volte para buscar a igreja. Ah, pastor, mas o senhor não acredita na iminência da volta de Cristo? Acredito que Cristo possa voltar a qualquer hora, mas também ele disse para eu vigiar e orar, e disse também que ele viria uma hora em que ninguém estaria esperando. Com tantos profetas de Baal na internet dizendo a hora que ele vem, o dia, o ano, ora, isso daí é um sinal maravilhoso. E que sinal é esse? Sinal de que não tem nenhuma possibilidade de Jesus voltar nesses momentos, viu? Eu vou então deixar para vocês hoje, para não ficar aqui só nesse aviso, eu vou deixar para vocês uma palavra, rapidinho assim, que diz sobre a Babilônia. Eu vinha falando sobre isso, eu vinha falando sobre o último vídeo, eu falei sobre algumas doutrinas pagãs, e agora eu vou falar sobre o seguinte, olha o tema, no rastro da Babilônia. Deixa eu botar meus óculos aqui para acompanhar algumas anotações. Você talvez esteja vendo a imagem um pouco escura, porque eu estou aqui pertinho do sol. Está muito sol aqui, estou na sombra e já não dá mais para arrumar outro local. Em Apocalipse 18, versículo 3, está escrito assim: porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela. Como eu disse, Apocalipse 18, 3. E eu vou falar, o meu tema será, o título inclusive que você pode procurar no YouTube para achar depois, é No Rastro de Babilônia.
Vamos começar? Em 487 a.C., quando Xerxes tomou Babilônia, a hierarquia religiosa teria fugido para Pérgamo, na Ásia Menor, onde, segundo a Bíblia, estabeleceu-se o trono de Satanás. Você pode ver essa referência assim dita em Apocalipse capítulo 2, versos 12 e 13. De Pérgamo, Átalos, em 133 a.C., rei de Pérgamo e supremo pontífice da ordem babilônica, legou como herança, por lei, toda a autoridade e domínio à hierarquia babilônica de Roma. E assim, sabe o que acabou acontecendo? Os Césares tornaram-se pontífices máximos e ostentaram esses títulos com todas as suas cerimônias, ritos e dignidades, mesmo depois de nominalmente, eu disse nominalmente, convertidos ao cristianismo. O primeiro imperador romano a receber a autoridade foi Júlio César, eleito pontífice em 74 anos antes de Cristo e promovido a supremo pontífice no ano de 63 antes de Cristo. De Júlio César até Graciano, todos os imperadores exerceram a autoridade babilônica. Porém, este último, Graciano, no ano de 376 depois de Cristo, achou ele, que não ficava bem a um cristão ser pontífice da ímpia e idólatra Babilônia e renunciou ao título. Não havia, então, nenhum tribunal onde os pagãos pudessem ser julgados. E seguiu-se, então, a confusão. Foi quando a autoridade de Babilônia foi outorgada ou colocada sobre o bispo de Roma, Damaso, no ano 378 da era cristã. E esse título, essa autoridade ele recebeu como Supremo Pontífice ou Pontífice Máximo. E assim, o poder papal realmente vem da Babilônia, ou seja, do diabo. Não fiquem chateados de eu falar assim, não é intenção minha atacar quem quer que seja. Você, inclusive, encontra no livro chamado Princípios Elementares de Doutrina, de John Robert Stevens, editora Sepúlveda, na Califórnia, nos Estados Unidos da América, do ano de 1959, na página 46, ele fala exatamente isso aí, e isso aí eu citei dele. Foi então que nós pudemos olhar, nós olhamos para trás e enxergamos o início da paganização. Por quê? Porque o caminho para a paganização do cristianismo romano estava assim aberto e foi inaugurado no ano de 381 com a decretação da adoração de Maria. Foi quando eu passei a dizer, junto com muitos outros,
que os católicos não são cristãos, eles são mariólatras, ou seja, adoram a Maria, adoram mais a mãe do que ao Criador. E isso foi feito inspirada nos mistérios babilônicos. E acompanhando essa heresia, várias outras novidades foram admitidas no seio da igreja. No ano de 519, o Papa decretou a observância da Páscoa e da Quaresma, que eram, como eu já me referi, feriados idólatras babilônicos. Veja o meu último vídeo sobre esse assunto. O Papa Silvestre, falecido em 335 da era cristã, tirou dos sacerdotes pagãos a mitra, que aparece nos mais remotos monumentos assírios e egípcios, e era usada como símbolo de autoridade pelos egípcios, pelos assírios, pelos hindus, pelos medos, e sendo que na Pérsia era usada pelas autoridades eclesiásticas. O vermelho da túnica dos cardeais corresponde à púrpura dos senadores romanos. São Domingos, no século XIII, introduz a reza do rosário, ou seja, foi quando o povo começou a rezar o terço. E no século XI aparece a Ave Maria. Quando você está lendo a Bíblia, Ave Maria é a maneira como o anjo deu uma saudação a Maria, que seria a mãe de Jesus Cristo. E essa saudação se tornou uma reza para ser repetida e repetida por todos os católicos romanos. E juntamente com o Padre Nosso, ou o Pai Nosso, a partir do ano 1326, quando ele se tornou uma reza comum entre todos os católicos. E o que não me deixa admirado, que muitos cristãos, eles dão as mãos para rezar o Pai Nosso, enquanto que o Pai Nosso é um modelo de uma oração que Jesus deixou. Quando orardes, orai assim. Aí ele deixa o modelo, aquele modelo ali, não é para ser rezado, é para ser seguido o modelo. Como a gente deve falar com o Pai? Porque orar não é repetir as mesmas palavras o tempo todo. Orar é falar com Deus, falar aquilo que vem de dentro do seu coração, é a sua necessidade. Deus não troca uma cura por 10.000 Ave Marias, por 5 Pais Nossos, ou por 500 credos, credo, né? Creio em Deus Pai. Lembra disso? Eu ainda lembro. E veja só, é preciso discernir as coisas. Isso não quer dizer que eu esteja desrespeitando ninguém. Eu estou mostrando para vocês da onde e como veio a idolatria para a igreja. Um escritor paulista, ele apresenta o seguinte quadro cronológico das inovações na igreja romana. Veja só como ele coloca. Agora, abra aspas aí, ou coloque entre aspas o que eu vou dizer. Em 129, Alexandre I, bispo de Roma, autoriza a que se acrescente água ao vinho da Santa Ceia, que se realiza no culto, ou seja, na missa. Em 140, Telésforo, bispo de Roma, institui o jejum quaresmal. Em 160, inicia-se o costume de rezar pelos mortos. Em 257, Estevão I, bispo de Roma, introduz o uso da vestimenta sacerdotal e manda guarnecer os altares com toalhas. Em 300, o imperador Constantino
ordena a ornamentação das igrejas. Em 325, o primeiro concílio de Nicéia afirma a primazia da diocese de Roma e institui a lei do celibato sacerdotal. Ué, pastor, onde é que eu encontro isso? Eu encontro isso no livro Libertação, escrito por Tomás Moldero, do Instituto de Divulgação Cultural de São Paulo, páginas 125 a 127, ok? Agora eu pergunto, eu vou fazer uma pergunta que poderia ficar como título agora. Natal, nascimento do sol? Ficou a pergunta? Gravou? Até mesmo em relação ao Natal de Cristo, o romanismo babilonizou-se. A árvore preferida por Tamuz era o pinheiro, e a data do nascimento de Jesus, como sendo em 25 de dezembro, é rejeitada por muitos especialistas em história e cronologias bíblicas. Segundo algumas autoridades no assunto, a origem da árvore de Natal está na Bíblia. Coloque entre aspas, por favor. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelo o firmam, para que não se mova. Onde está isso? Jeremias, procura aí na Bíblia, capítulo 10, versículos 3 e 4, ok? Embora seja de importância capital por marcar o início da era cristã, a data do nascimento de Jesus ainda não foi satisfatoriamente definida. Nos primeiros séculos, amados de Deus, era comemorada no dia 6 de janeiro. Outra hora, em 25 de março. E em alguns lugares, 25 de dezembro. O dia 25 de dezembro aparece pela primeira vez no calendário de Filocalos. Ou se você quiser falar Filócalos, mas não tem nenhuma acentuação, tá? E é assim, eu preferi pronunciar como está escrito. No ano de 354, tá? No calendário de Filocalos, 354. Agora, no ano de 245, o teólogo Orígenes repudiava a ideia de se festejar o nascimento de Cristo como se ele fosse um faraó. A data atual foi fixada no ano 440, a fim de cristianizar grandes festas pagãs realizadas nessa data. Ou seja, a festa mitraica, que é da religião persa, que rivalizava com o cristianismo dos primeiros séculos, que celebrava o Natalis Invicti Solis, ou seja, nascimento do vitorioso sol, e várias outras festividades decorrentes do solstício de inverno, como a Saturnália, por exemplo, em Roma, e os cultos solares entre os celtas e os germânicos. Dá uma olhadinha, não existe mais hoje. Não sei nem se você conseguiria achar na internet. Nós tínhamos uma enciclopédia chamada Enciclopédia Barça, riquíssima. Era uma tradução, se não me engano, da Enciclopédia Britânica. Creio que você pode
encontrar isso lá, se for possível você achar. A minha anotação é que é bastante antiga, não é porque eu sou do tempo da Barça. Argumentam os entendidos que o nascimento de Jesus teria ocorrido provavelmente entre a segunda metade de março e a primeira de abril, porque é verão na Palestina e não em dezembro, dezembro, em que o forte frio desaconselharia a iniciativa imperial de realizar o alistamento. O fato de os pastores estarem no campo na noite do Natal encontra uma explicação lógica. Devido ao intenso calor, esta é a explicação, devido ao intenso calor, os rebanhos permaneciam no curral durante o dia, à sombra, e eram então apacentados à noite. Além das inovações apontadas, o catolicismo romano adotou o sinal da cruz, ou seja, o T ou o tal, letra grega, que foi usado pelos caldeus e egípcios nos mistérios babilônicos. Adotou junto com ele, com o sinal da cruz, o celibato, a tonsura, monges e freiras. Antigamente, as virgens vestais de Roma, virgens vestais de Roma foram substituídas pelas freiras. Todas estas coisas, para que você entenda bem o que eu quero dizer, são retirados retirados da idolatria babilônica e assim adotados e decretados para os cristãos sob o regime romano. O fragmento japonês da idolatria babilônica é conhecido como shintoísmo. E você pode notar que há 15 pontos que o shintoísmo, o catolicismo romano e o babilonianismo são idênticos. Que pontos seriam esses? Primeiro, vamos lá, você conta aí, tá bom? A adoração de imagens, línguas mortas nos rituais, velas e incensos, missas pelos mortos, rosário de contas, vãs repetições na oração, celibatos dos clérigos, freiras, adoração de relíquias, sistema de mérito pelas penitências, cúrias sacerdotais, procissões, adoração de santos, adoração de flores, mariolatria com sua correspondente no shintoísmo na adoração de Kuvania, que era chamada de a deusa da graça. O Tibete, meus amados, possui a mais pura forma, não sei se pode se chamar de pura, né? Mais pura forma de idolatria babilônica. E, com a queda da Babilônia, os seus soldados levaram a sua idolatria ao Tibete. E visitantes modernos, né, surpreenderam-se e surpreendem-se de que, embora nenhum missionário fosse permitido, eu não sei se agora já são permitidos missionários lá, em toda a história do Tibete, ainda assim, eles usam a água benta, incenso, adoração de uma virgem e um menino, monges, freiras, mosteiros,
vestimentas clericais exatamente iguais às católico-romanas. Ok? Ok? Eu já citei, o autor em que me baseio é o mesmo John Robert Stevens, Princípios Elementares de Doutrinas, páginas 46 e 47. Para a gente terminar agora, não falta muito, eu quero falar um pouquinho de uma importante doutrina babilônica ainda não aceita pelo romanismo. Não sei se hoje, agora no momento em que eu estou falando, se eles aceitam, mas até bem pouco tempo, quando eu estudei, quando eu tracei algumas coisas, não era aceita pelo romanismo. Era a doutrina de um Deus casado, bastante difundida em todo o mundo através do movimento Hare Krishna, que era possuidor de alguns centros no Brasil. Segundo o seu credo, a consorte eterna de Krishna é Srimati Radharani, a potência de prazer de Krishna. E ele é o reservatório de todo o prazer, e ela, a potência dele mesmo, dentro dele. Entendeu isso? Dentre os livros sagrados de tal religião pagã, o Bhagavad Gita dos Vedas registra, segundo seus adeptos, as palavras de Deus faladas por ele. Evidentemente que o paganismo babilônico, no seu afã de confundir os povos e imitar a religião verdadeira, não poderia prescindir de uma falsa Bíblia, que para eles era a própria palavra de Krishna, que dizem eles, ou diziam eles, Deus onisciente, onipotente, todo-poderoso, todo atrativo, o Pai que dá a semente de todas as coisas vivas e a energia sustentadora de toda a criação. Já imaginou um barulho desse? Tudo para concorrer com a verdadeira fé que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diversos incidentes têm havido entre, não sei se ainda agora, no momento que eu estou falando aqui, tá? Mas houveram, é melhor falar assim, muitos incidentes entre os dirigentes da associação Hare Krishna e a polícia. Eu cheguei a assistir pessoalmente isso no Rio de Janeiro. Na maioria das vezes procedentes de queixas apresentadas por pais cujos filhos abandonaram o lar e a família e os trocaram pela comunidade da consciência de Krishna. Registraram-se também nos departamentos policiais de todo o mundo, eu disse agora, de todo o mundo, graves acusações de ex-adeptos da seita contra seus sacerdotes, como as apresentadas pela jovem Susana Murphy, de 18 anos, naquela época em que foi apresentada a queixa, lá nos Estados Unidos, que desertou do movimento e acusou de práticas desumanas e hostis às mulheres. Ora, o que ela disse, por exemplo, o que foi colocado na queixa? Foi colocado na queixa o seguinte: o templo de Boston dá às mulheres os restos de comida dos homens. As mulheres são alimentadas como cachorros. Isso estava na queixa da tal Susana Murphy. E no Rio de Janeiro, o estudante Mauro Antônio Guerra, ex-Krishna, convertido ao Evangelho, afirmou em seu testemunho que os monges induzem seus discípulos a deixarem os pais
e todos os não seguidores daquela religião hindu. Associação Internacional para a Consciência de Krishna, criada pelo Swami, é até difícil de falar, viu? Me perdoe. Swami Bhaktivedanta, Swami Bhaktivedanta Prabhupada, falecido, olha, muito tempo, em 1978, em Mathura, Índia, aos 88 anos. Foi estabelecida a tal associação no Ocidente em 1966 pelo seu próprio fundador, descendente de uma linhagem de religiosos indianos. Não fosse a violenta reação que causou em todo o mundo, a associação dificilmente se teria distinguido dentre os inúmeros movimentos orientalistas. Seus discípulos eram instruídos, eu vou colocar como eram instruídos na sabedoria védica e envolvidos na abundante mitologia do hinduísmo. Krishna, o Deus supremo do movimento, aparecia, é melhor eu colocar no passado, aparece na farta literatura da associação, ao lado de sua esposa, a sua consorte eterna. Acreditam na reencarnação e ensinam também que os animais, mesmo os insetos mais desprezíveis, possuem alma imortal como os seres humanos. Eu acho que isso é de conhecimento da maioria de vocês que está me ouvindo neste momento. A fim de melhor conhecerem a sua divindade, os iniciados praticavam a ascese, que é um costume pagão importado de Babilônia, e passavam por um verdadeiro processo de lavagem cerebral. Como na grande maioria das seitas. O devoto não come carne, peixe e ovos. Não tomava chá, café, álcool, não fumava, não se drogava, não jogava e não mantinha ou mantém relações sexuais fora do casamento. Que beleza, né? Que beleza, parece com tudo que a gente conhece de bom. Isso aí é preciso a gente pensar para poder julgar corretamente. Eu disse que parece, realmente, moralmente falando, procuravam ser irrepreensíveis, se bem que não sei que mal pode ter em se comer peixe ou ovos, em tomar chá ou café. Mas veja bem, na busca da pureza física e mental, cantavam interminavelmente o mantra, e isso você ainda encontra hoje, ao som de pequenos tambores, repetindo milhares de vezes ao dia, Hari, Hare Krishna, Hari, Hare Krishna. Hoje você ainda pode encontrar isso em alguns filmes modernos, tá? Você pode perceber isso, que então não desapareceu completamente. Está bem pequeno, quase não se fala, porque hoje se aceita tudo, né? Hoje se aceita tudo. Então, qualquer coisa está se ofendendo a religião alheia, coisa assim. Agora, tudo na seita faz parte de um terrível processo de despersonalização do ser humano, que fica assim reduzido a uma máquina de rezar ou a um robô de mantras. Hoje ainda na internet se fala muito sobre os mantras, não é verdade? Os adeptos assim renascidos adotam um outro nome, geralmente um nome hindu, e ao batizar-se, né, que acontece isso,
renegam os próprios pais, os parentes, os amigos mais chegados, considerando-se simplesmente como mortos ou inexistentes. À luz da Bíblia, o movimento Krishna é um terrível instrumento de Satanás para escravizar a criatura humana, e o seu progresso no Ocidente se deve à admiração que muitos têm pelo obscurantismo do Oriente, de que acabam sendo vítimas. Ainda hoje você vê, tem muita gente que bota uma pintinha aqui no meio da testa dizendo que é o terceiro olho, entendeu? Tudo porque o povo gosta dos obscurantismos orientais. A seita Hare Krishna era originária da Babilônia. Então é originária da Babilônia, e disso dá um testemunho Jeremias, o profeta, quando ele diz: Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. E Slop diz o seguinte: pode-se provar que a idolatria de toda a terra é uma, que o idioma sagrado de todas as nações é radicalmente caldeu, que os grandes deuses de cada país e clima são chamados por nomes babilônicos, e finalmente que todos os paganismos da raça humana não são mais que uma perversa e intencionada corrupção, porém muito instrutiva, e ao mesmo tempo do primitivo evangelho anunciado pela primeira vez no Éden. Primitivo evangelho anunciado pela primeira vez no Éden e transmitido mais tarde por Noé a toda a humanidade. O sistema paganizado, em estado de, de incubação, primeiramente na Babilônia, transportado desde ali até os confins da terra, se tem modificado e desenvolvido em vários séculos e países. Ok? Onde é que a gente vê isso aí? Você pode procurar em Mimetismo Católico. O autor é Álvaro Reis, Rio de Janeiro, do ano de 1909, página 248 e 249. Contudo, o mesmo autor conclui em seguida: na atualidade, unicamente na Roma papal é que o sistema babilônico se pode encontrar quase puro e inteiro. Termino agora mesmo dizendo o seguinte para vocês. São dois eloquentes testemunhos. O reverendo Álvaro Reis, para provar a origem babilônica do culto católico, relaciona em sua excelente obra mais estes dois valiosos testemunhos. O primeiro do padre Huc, H-U-C, que viajou a Tartária, Tibete e China. Ele diz o seguinte, anote aí se quiser, difícil, né, anotar agora: a cruz, a mitra, a dalmática, o fluvial ou capa de asperges que o Gran Lama, quer dizer, o sumo sacerdote ou papa, veste quando de viagem ou durante a celebração de qualquer cerimônia fora do templo, o serviço dos coros duplos, a salmodia ou salmódia, os exorcismos, o turíbulo suspenso por 5 correntes que se pode abrir e fechar à vontade, as bênçãos pronunciadas,
o rosário, o celibato, os eclesiásticos, o retiro espiritual, o culto dos santos, os jejuns, as procissões, as liturgias e a água benta. Você viu a quantidade de coisas? Em tudo isto há analogia, ou seja, existe analogia entre os budistas e nós. Entre os budistas e nós. E o segundo testemunho é de James F. Clarke, que foi extraído de 10 Great Religions, 10 grandes religiões. Ele diz o seguinte: monges budistas tomavam então 200 anos, aí eu vou colocando agora, 200 anos antes de Cristo, como agora, como se fosse agora. Tomavam os mesmos votos do celibato, da pobreza e obediência que tomam os membros de todas as ordens romanistas. Eles raspavam a cabeça, vestiam a capa de frade amarrada à cinta com uma corda e mendigavam de casa em casa, levando consigo uma tigela de madeira para receber arroz cozido. Os velhos mosteiros da Índia contêm capelas e celas para os monges. A estrutura desses mosteiros mostra, meus amados, claramente que o sistema monástico dos budistas é muito antigo, não é? É muito antigo. Deixa eu dizer acrescentar uma palavra apenas para dar mais ênfase ainda. Antigo demais para ser cópia dos mosteiros dos cristãos, ok? Que Deus abençoe todos vocês. O nosso próximo vídeo vai falar sobre Pérgamo e o trono de Satanás. Frisando ainda, tornando a dizer para vocês que a partir do mês de maio não gravarei mais vídeo algum, porque ficou bem claro que não há interesse na aprendizagem, na visualização desses vídeos. Então eu apenas vou concluir agora no mês de abril. A partir do mês de maio vocês só terão os vídeos que já estão aí, por falta de like, por falta de visualizações. As pessoas às vezes se inscrevem na hora que visualizam, mas aqueles que já se inscreveram não visualizam. Então para que eu vou ficar gastando tanto tempo, perdendo um preciosíssimo tempo que eu poderia estar gastando com outras coisas, não é? Com outras coisas, ou até ensinando outras pessoas, ainda que em menor número, mas ensinando a pessoa face a face, porque eu vou saber quem quer aprender e quem não quer. Que Deus abençoe todos vocês. Se você gostou do vídeo, compartilhe, ou se você não gostou, compartilhe apenas para que as pessoas saibam que não teremos mais, ok? Um grande abraço para todos e que a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo fique com todos vocês, você e sua família. E uma boa Páscoa para vocês amanhã, ok?